E aí, galera da Lenda de Jogo TV, estamos aqui com mais uma conversa na Lenda de Jogo TV com os jogos da 11ª rodada do Brasileirão. Tivemos jogos no sábado e jogos no domingo, 4 jogos no sábado. Bom, começando, tivemos Corinthians e Bahia, 3-2, Corinthians. Certo, Denis? Você é corintiano, né, galera aí? Fala, rapaziadinha, como é que tá? Então, vou falar da vitória corintiana, né? Meu Deus, muito obrigado, nem acredito. Foi um jogo bom, por incrível que pareça, teve oportunidades para os dois lados. O jogo acabou 3-2, né? Um resultado bem, bastante gols. E o Corinthians foi bem assim como o Bahia. Os dois times tiveram muitas oportunidades, o Cássio trabalhou muito bem. E o Corinthians conseguiu ser superior, né? Fez o 3-1, tomou o 3-2 no final. E eu queria destacar o Otero, que, na minha opinião, vem sendo o melhor do Corinthians, na bola parada, ele procura o jogo, propõe, bate o escanteio. Quase tudo que cria o Corinthians, muitas vezes vem do pé do Otero. O Avelar também, que é um cara que eu costumo criticar bastante, eu não gosto muito, acabou salvando um gol em cima da linha. Isso foi um ponto bom. E também queria destacar o gol do Rony, né? É um cara que veio da base aí, tá surgindo, um cara que o Coelho quer lançar aí. Boa sorte pro Rony, né? Acho que é um cara que tem potencial aí, tem personalidade para ajudar o meio campo do Corinthians. E queria citar também que agora eu acho que o Coelho tem tudo para ajeitar o time do Corinthians, né? O Coelho tem identificação com a torcida, é um cara conhecido já de todo corintiano. 2005 era o lateral direito titular do título brasileiro. Eu acho que pode ser que ele, pela identificação e por conhecer a base e tal, já trabalhar no Corinthians há um tempo, pode ser que engrene aí quando o Corinthians começar a jogar algum futebol, porque infelizmente o Thiago Nunes não conseguiu cumprir com o que ele prometeu, com o que esperavam dele, até porque o estilo do Thiago Nunes não é o estilo do Corinthians, acho que isso também influencia, e é mais ou menos isso, acho que com o Coelho pode ser que o Corinthians engrene aí. Certo. Sábado também tivemos... Ô, Denis, Oi. esse é o Rony que deu certo ou é o Rony do Palmeiras? Não, esse é o que vai dar certo, é o que vai dar certo. Ah, tá. Então, só uma crítica aí. O Felps eu acho que vai concordar. Tivemos também Bragantino e Ceará, 4-2 para o Bragantino. Vou comentar um pouquinho também, Denis. Então, o Bragantino, depois de 6 incríveis jogos, conseguiu uma vitória. É a segunda vitória dos caras no campeonato. E, na minha opinião, o Bragantino era um time que aspirava grandes feitos até. Mesmo vindo da Série B depois de muito tempo, o investimento da Red Bull, assim como os times da Europa, eles contratam muitos jogadores jovens, promessas como o Alejandro, o Arthur. Muitos caras, eles vão garimpando os jovens talentos de outros times para fazer um time bom, competitivo, e não estava engrenando, né? Depois dessa segunda vitória no campeonato, vamos ver, porque o Ceará vinha bem, né? O jogo teve muitos gols, foi 4-2, e vamos ver, né? Eu torço muito, pessoalmente, assim, para que o Bragantino engrene, porque é um trabalho que, na minha opinião, é muito interessante de contratar os jovens bons nomes dos times de outros estados para fazer um conjunto bom e vem no Brasileirão. Eu torço por eles. Sim, show de bola. Bom, tivemos também no sábado Fortaleza e Inter. Mais uma derrota pro Inter, né? 1-0 pro Fortaleza. Quer comentar um pouco, Felps? O Inter que perdeu mais um jogo e perdeu a liderança também, né? Era um jogo difícil, fora de casa, né? O time do Rogério Ceni que é bem treinado. Mas o que eu reparei muito no jogo foi a dificuldade do Inter em criar boas chances, né? O Fortaleza, até diferente das partidas que eu já tinha assistido deles, eles ficaram um pouco mais defensivos ali, confiaram um pouco mais ali na defesa e deu resultado, né? Conseguiram segurar bem o jogo ali. O Inter criou muito pouco. Mesmo depois da entrada do Alessandro ali no intervalo, eles pouco criaram, pouco tiveram de chance. E o Fortaleza contou ali com um chutaço ali, num rebote ali do Felipe, meio campista ali. Baita chute ali, a bola entrou, pegou na veia, entrou ali no canto do Marcelo Lomba e decretou a vitória. Agora o Inter perde a liderança, né? E também vamos comentar aí do Atlético, que tomou a liderança do Inter. O Inter aí em viés de baixa antes do Grenal da Libertadores, né? E define muita coisa para os dois times aí no ano. Né? Sim. Bom, também tivemos Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, né, que você falou que ia comentar. 4-3 para o Atlético Mineiro, no caso.
Vou falar sobre. Não, então, o que eu achei interessante, até vou destacar um ponto aí que eu achei legal, porque o Sampaoli, fala que é discípulo do Marcelo Bielsa, né? Que é um treinador aí bem... Tem uma galera aí que gosta das ideias do cara, o cara há décadas aí na atividade. Tem muitos caras que vão bebendo da fonte dele, né? Vamos dizer assim. E de manhã, no sábado, o time do Bielsa na Premier League ganhou de 4-3, jogão também. E o Leeds United, né? E no mesmo dia de noite, o time de São Paulo, que é discípulo do cara, ganha de 4-3 também, outro jogão. Eu acho interessante esse destacar aí. E assim, Oi? Esse ponto, né? Um ponto legal. Eu acho interessante. E o jogo foi bom, o Atlético Mineiro teve dificuldade ali no primeiro tempo também. O Atlético Goianiense teve um razoável volume ali, fez um golaço ali. Mas, assim, o Atlético foi um jogo sem muitas oportunidades no primeiro tempo. O Atlético teve um gol anulado ali por impedimento do Savarino. Mas aí no segundo tempo, com a entrada do Natan, o Natan que voltou de lesão, né? Tava um bom tempo sem jogar já. O Natan entrou muito bem, sofreu pênalti, fez um gol. E o Keno, que foi o destaque, né? Que a torcida do Atlético ainda não estava muito satisfeita com o rendimento dele. Eu posso dizer bem que ele rendia bem no Palmeiras, né? Ele tinha chegado no Atlético, ainda não estava uma forma muito boa, mas ele foi muito bem, fez gol de pênalti, gol de perna esquerda, gol de cabeça, 3 gols, acabou com o jogo e deu a liderança pro Galo aí, né? O Galo que tá apostando todas as fichas do ano aí nesse campeonato brasileiro que não vem faz 50 anos já. Sim. Bom, agora passando dos jogos do domingo, começando com o Grêmio e Palmeiras, também empate, certo? Foi 1-1. O palmeirense aí, o que você achou? Olha, falar pra você que eu, quando tô assistindo o jogo do meu time, se ele toma um empate nos acréscimos, eu fico muito puto, porque 2 pontos no lixo, né? Mas assim, se ainda é um chutaço de longe, uma jogada boa do adversário, a gente aceita, né? Mas o Palmeiras jogou o jogo inteiro também pra cozinhar, e até ontem dava pra entender um pouco mais. Porque o Grêmio vem numa má fase, aí pressionado também, como eu falei, tem Grenal no meio de semana da Libertadores importante. E uma dificuldade de criar. Então, o Palmeiras deu a bola pro Grêmio ali no primeiro tempo e falou, se vira. E não saiu muito pouco. No segundo tempo, o Palmeiras começou a melhorar, tal, entrou ali o Veron, depois entrou o Wesley, o time foi sendo um pouquinho mais ofensivo, até que saiu a jogada do gol, um golaço ali do Veiga, belo cruzamento do Vinha ali, ele chegou entrando, pisando na área ali de primeira, já emendou de esquerda, baita de um gol. Só que o problema é esse, o gol foi aos 25 do segundo tempo. Depois disso, o Palmeiras não fez mais nada. Tirou o Veiga, botou mais um zagueiro, botou o Vitor Hugo pra ficar fechando um jogo que não precisava fechar. O Grêmio não conseguia criar nada. Não precisava se jogar pra cima do Grêmio, mas também um pouco mais de inteligência. Troca os passes, vai controlando o jogo. Não, quis inventar problema onde não tinha. Acaba tomando gol ali aos 47, de um cara de 1,60 m e pouco, de cabeça, um monte de zagueiro na área alta, e joga 2 pontos no lixo, né? 2 pontos que são difíceis de conquistar, né? Ganhar do Inter, ganhar do Grêmio no Sul é difícil. E era uma vitória que estava ali na mão, tranquila, e mais um jogo que acaba tomando gol no finalzinho e perde a vitória de bobeira. Mais um, né? Bom, domingo também tivemos Curitiba. Eu vou ter que só falar uma coisa sobre esse jogo, só um minutinho. Eu vou ter que falar mais uma coisa. Eu tava assistindo a transmissão da Globo, a saudosa Globo, né? O Casagrande fez um ótimo comentário do gol do Rafael Veiga. Ele falou exatamente o seguinte: foi um golaço, vale o ingresso, só que não tinha torcida, devido ao coronavírus. Eu só queria dedicar esse comentário do Casagrande aqui, tá? E foi um ótimo comentário. Sim. Tá, vou comentar os jogos aqui. Tivemos Curitiba e Vasco, com 1-0 pro Curitiba. Tem que comentar, Wellington? Sim, o Curitiba que até que enfim venceu no Campeonato Brasileiro ao comando do Jorginho, e o Vasco que emendou sua segunda derrota consecutiva, que não contou com o Ramon Menezes, seu grande técnico que vem fazendo um ótimo trabalho por conta do Covid-19. Ramon testou positivo na última sexta-feira
não pôde estar à beira do campo e deixou seu auxiliar técnico comandando um time que não foi bem e, inclusive, foi expulso na beira do campo. Então, quem vai assumir o próximo jogo do Vasco é o auxiliar do auxiliar. Mas foi um jogo muito morno, mas quem teve as melhores chances foi o Vasco da Gama. E o que me impressiona mesmo no Vasco é o posicionamento dentro de campo do Cano, que é um ótimo centroavante. É um ótimo centroavante. Ele precisa, às vezes, de um toque para finalizar, de uma bola para finalizar, de alguma chance que, mesmo que não seja clara, para chutar o gol. E foi assim, com 3 defesas claras que impediram o gol do time vascaíno. O goleiro Wilson foi o grande destaque dessa partida. E também no finalzinho da partida, teve um pênalti duvidoso para o Curitiba, no meu ver, mas o árbitro marcou, Sabino foi para a bola e só para ferrar com o meu Cartola perdeu, mandou voltar, autorizou de novo, o Robson foi para a bola e o Robson fez o gol, decretou a vitória do Coxa Branca por 1-0 em cima do Vasco. Tá, tivemos também um empate chato, aquele 0-0, Botafogo e Santos. Léo? Infelizmente, Gustavo, quero desejar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia pro pessoal. E infelizmente teve esse jogo que ficou marcado, aquela imagem do Marinho sentado no meio do campo depois de todo mundo ter saído. Foi uma ótima partida do Marinho novamente. Só queria destacar uma coisa que foi 0-0 pro Santos, porque o Botafogo jogou bem sim, só que o Santos foi superior a maioria do tempo, teve ótimas jogadas. Incrivelmente, o Santos teve um destaque no primeiro tempo, que foi o Arthur, até que enfim o Arthur jogou alguma coisa no Santos, tá? Mas foi um ótimo primeiro tempo do Santos, um segundo tempo regular. O Santos apostou em 2 jogadores rápidos, que foi no Arthur Gomes e no Lucas Lourenço, entrou no segundo tempo, com ótima jogada de Marinho. Depois o Caio Jorge entrou também, mas ficou por ali. Uma ótima partida também do Gatito, uma boa partida do Botafogo também, mas o Santos foi superior. Um 0-0 que ao meu ver, no primeiro tempo foi justo, mas no segundo não, porque o Santos teve uma ótima partida novamente, com umas ótimas chances. E só para destacar mais um ponto, depois desse jogo, o Marinho ficou lá sentado, como eu falei, e é incrivelmente como ele se dedica para um time. Ele estava chorando após o empate de 0-0, ele estava chorando, sentado lá, e foi mais uma sensação que qualquer torcedor santista tem. Após essa semana, a terceira punição pela FIFA, o Santos tem mais dois jogadores já contratados, que têm jogado, que quer jogar, o Elias e o Laércio, e o Robinho também tá com essa conversa. O Santos ainda sofre com as punições, vai jogar agora na Libertadores, tem a perca do volante Alisson, mas o Santos ainda precisa de uma peça de reposição, e vem aproveitando os moleques da base. Lucas Lourenço, que é um ótimo meio-campo, entrou muito bem contra o Botafogo, entrou também muito bem no jogo passado, mas mesmo assim o Santos não tem aquela invencibilidade, não arranca vitórias. O Santos ainda está parado, mas vem jogando bem, mas ainda não marca, tá? Mas mesmo assim o Santos não tem. Só para destacar mais uma coisa, só fugindo um pouquinho do assunto, eu vou mostrar só um negocinho rapidinho aqui. Tá aqui no meu bolso, ó. Para vocês que não sabem, no jogo passado, o Wellington e o Phelps, tá? Perderam. Só para destacar, quem não saber do vídeo, tá o vídeo aí no canal. É só aqui, tá? Que hoje eu guardei, tá aqui. E se tiver alguma coisa depois, vocês podem falar comigo aqui, ó. O Wellington e o Phelps tá aqui no meu bolso, tá bom? Só para destacar mais uma coisa. Beleza? Tá. Só sério. Finalizando a rodada, tivemos Sport Fluminense, 1-0 pro Sport, com um gol do Brocador, de pênalti. Saudade do Brocador, velho. Como tá o Flamengo aí? Saudade do Brocador. O Brocador que
antes do Gabigol, foi o artilheiro do novo Maracanã, marcando 36 gols durante a época que ele passou entre 2012 e 2014 no Flamengo. O time não tomou, mas o Flamengo não jogou pelo Brasileiro, graças a Deus, depois de ter tomado uma porrada de 5-0 do Independente Del Valle, no Equador. A semana do Flamengo não foi fácil, foi muito complicada. Muitos cravavam que a saída do Domi era praticamente certa, mas o Marco Braz, em entrevista coletiva realizada no Equador no sábado, garantiu a permanência do técnico, apesar da derrota sofrida, mas das piores derrotas da história do Flamengo, na história da Libertadores, e o Flamengo não está com sorte. No domingo pela manhã, o treinamento do Flamengo foi interrompido, na verdade não chegou nem a ter, foi cancelado por conta de fumaças de um vulcão ativo que tem no Equador. E no domingo à tarde para a noite foram constatados 6 jogadores com Covid-19. Foram afastados imediatamente e colocados em quarentena, que é Diego, Michael, Bruno Henrique, Mateuzinho, Felipe Luiz e Isla, e hoje pela manhã se confirmou também o Vitinho. São 7 jogadores aí que no mínimo 4, 5 são titulares ou peças fundamentais na equipe do Flamengo. O Flamengo que não vive bem, mas nada que nessa terça-feira agora, onde enfrenta o Barcelona do Equador, lá no Equador também, nada que uma vitória nos traga uma semana de renovação, uma semana de fôlego para respirar bem, respirar aliviado. Só tem só uma perguntinha pro Wellington, só um pouquinho. Ô Wellington, não é zoeira, tá? É o seguinte, no final do jogo que perdeu de 5-0, a sensação que o Vale foi até o Gabigol e o Bruno Henrique para trocar a camisa. Eles recusaram, ignoraram os jogadores e simplesmente saíram. Essa rixa dentro do Flamengo, você acha que existe? Vai quebrar o elenco? Essa rincha do Flamengo, não consegui entender direito. Porque assim, o Flamengo hoje, ele ainda tem o Flamengo do Jorge Jesus, do JJ, ele ainda é esse mesmo elenco do Jorge Jesus, que tá com o Domenech. Existe uma rixa dentro do Flamengo ainda de Gabigol, Bruno Henrique e os outros jogadores? Você acha que o elenco ainda está unido? Então, existe rincha dentro do Flamengo? Existe, mas não dos jogadores, mas sim na diretoria. Mas sim quando o BAP veio a público dizer várias coisas sobre o próprio Lincoln. Na época rolou até uma repercussão muito negativa, mas sempre existiu essa rincha. O Paulo Pelaipe do Flamengo, que saiu no começo de 2020, saiu por causa disso. O Paulo Pelaipe foi um dos grandes nomes do Flamengo, que ajudou a trazer o próprio Jorge Jesus, entendeu? Que intermediou essa negociação junto com o Marco Braz e junto com os empresários do Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus veio para o Flamengo. Briga entre os jogadores? Provavelmente sim, aquele salto alto, famoso salto alto, né? Tipo, eu quero ser melhor que você, eu quero fazer gol, não quero que você faça. Sim, obviamente sim. Mas a briga interna entre o Flamengo existe. Existe entre os dirigentes, sim. Existe. O Alim não fala com o BAP não fala com o Marco Braz. Recentemente, umas 2-3 semanas atrás, rolou uma reunião dentro do Flamengo de toda a cúpula da diretoria, onde não se incluía o vice-presidente do Flamengo, o Marco Braz, que é praticamente o homem do futebol do Flamengo. Envolvia o Bruno Spindel, que é diretor executivo, envolvia o BAP, envolvia o Alim, envolvia diretores financeiros, envolvia todo o conselho administrativo, mas não envolvia o Marco Braz. Então houve assim essa rincha entre a diretoria, né? Um racha na diretoria. Perfeito. Só isso. Obrigado, Wellington. Trazendo os fatos, né? Você é um flamenguista roxo mesmo. Bom, acho que é isso, né? Acho que comentou bastante sobre os jogos aqui.
Bom, fiquem atento, pessoal. Curta aqui o vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal. Curta nosso conteúdo no Instagram, siga a gente, nossos perfis pessoais, né? A gente divulga muita coisa boa por lá também. Então, é isso. Tamo junto. Além do Jogo TV.